Quero falar com vocês hoje sobre entrevista com o cliente. Sabe aquela reunião inicial ou aquela segunda reunião que você vai ter com o cliente? Depois a terceira também. Mas é aquela reunião crucial que você vai ter com o cliente para entender um pouco mais do processo dele. Uma das coisas mais importantes não é só descobrir por que o cliente veio até o seu escritório, é entender também o que ele quer com aquele processo, qual que é o objetivo dele com aquele processo, com aquela demanda. Então é importante que você sempre tenha papel e caneta, ou que você anote num tablet, né, no celular, no notebook, já vai, para que vocês anotem as informações. Tem muita gente que grava a reunião, então se no começo da reunião você fala que você tá gravando e pede pra pessoa autorizar, pra ficar mais fácil até às vezes pra você redigir a inicial, pra lembrar de alguns pontos, enfim. Esse é um ponto, até por conta da LGPD, gente, então precisa tomar sérios cuidados em relação a isso. A gente precisa saber quem são as partes daquele processo, entender quem que é o seu cliente, entender o porquê de processar a outra parte, ou o porquê da defesa do seu cliente. Até para contestação precisa fazer defesa, precisa fazer entrevista, precisa sim fazer entrevista com o cliente. Por que a gente vai fazer essa entrevista com o cliente? Porque a gente vai conversar com o cliente a partir do ponto que a gente entende o que ele quer, qual o objetivo dele com o processo. E aí a gente vai destrinchando tudo isso, a gente vai pegando passo a passo daquelas informações tão preciosas do cliente que ele vai passar pra gente, para que a gente não seja pego, ou minimizar os riscos de ser pego com calça curta, porque pode ser que isso aconteça com a gente. E tá tudo bem se acontecer. Vamos começar com o básico, como eu já falei das partes. Aí a gente vai lapso temporal do que aquilo aconteceu. Na trabalhista, a gente vai ver o período que ele trabalhou para a empresa, no civil, o período daquela relação, a data daquela situação, se foi uma batida de carro, ou quando ele descobriu que o nome dele foi negativado indevidamente, ou quanto tempo durou a relação dele com o outro genitor, outro pai, outra mãe daquela criança. A gente precisa entender isso. Se é uma questão de assédio, por quanto tempo perdurou aquela questão de assédio? É importante saber tempo. Ele vai sempre te contar o que mais incomoda, o que aflige, qual que é a dor dele. Mas pode ser que dessa dor origine outras situações também. Então, por exemplo, numa batida de carro, motorista de aplicativo, quanto você ofere por dia, quanto você ganha por dia, em média? Porque isso tem um processo antes também. Porque o carro tá parado, ele vai ter o prejuízo de arrumar o carro, mas ele também vai ter o prejuízo daquele carro ficar parado muito tempo e ele ter que atrasar contas. Se atrasou alguma conta, aí ele pode falar que se ele atrasou ou não. E se negativou seu nome, o dano moral pela negativação do nome porque você não conseguiu prestar conta. O dano moral porque ele ficou... Vocês entenderam que tem tantas coisas ali que vão se originar da boa entrevista com o cliente. Eu, normalmente, quando é uma questão de dano moral, não é essa como do exemplo da batida do carro, mas é uma situação de dano moral que envolve assédio, que envolve outras situações de discriminação. Eu costumo pedir pra pessoa fazer um relatório pra mim. Eu falo que é a tarefa de casa do cliente, pra que ele possa me passar melhores informações, e porque normalmente quando a gente para, pensa, analisa, lembra de algumas coisas, depois que a gente conversou com o advogado e tudo mais, tem um monte de informação, tem um monte de coisa que a gente acabou se aproveitando ali naquela situação, ele vai ficar com muita dúvida, ele vai lembrar de alguns pontos, ou ele vai esquecer alguns pontos de falar pra você. É importante que ele faça essa tarefinha de casa de escrever. E escrever ajuda muito a narrar os fatos, ajuda muito a descobrir todas essas situações aí que ele pode ter esquecido, tá? Também na entrevista com o cliente, pode ser que tenha algumas situações, por exemplo, aqui, né, sim, que podem não só desviar a atenção dele, mas pode ser que ele não consiga lembrar de toda a situação. Porque às vezes ele é uma mãe que levou os filhos, é um pai que tá há muito tempo sem ver o filho e tá muito triste com aquela situação, gera uma dor falar sobre aquele assunto e aí ele não sabe o que fazer, então ele vai querer não falar muito sobre aquele assunto. Então a gente precisa ser muito solidário. Muitas coisas a gente sabe porque o cliente tá falando pra gente, mas tem muitas outras coisas que o cliente não fala pra gente e a gente tem que estar atento ao que ele não fala pra gente. A gente tem que entender um pouquinho da linguagem corporal daquele cliente, o que ele tá passando de informação pra gente também. É muito importante. Se você tiver em duas pessoas, eu sempre falo, duas pessoas a gente senta em lados opostos da mesa, não nas pontas das mesas. Não acho vantajoso você sentar na ponta da mesa quando você tá com o cliente, mas um que sente de frente pro cliente, um do lado do cliente. Um vai olhar nos olhos do cliente e o outro vai ver os trejeitos do cliente. Às vezes vai ver se ele tá mexendo no celular, se ele tá batendo muito na perna, se ele tá tremendo, se ele tá fazendo assim debaixo da mesa, se ele tá fazendo assim. É importante, quando a gente faz a entrevista com duas pessoas, o olhar diferente do outro colega também para o cliente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam que é muito importante para nós aqui do canal. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e até o próximo vídeo. Até a próxima dica, até a próxima troca.